Quando Ana desceu do ônibus, segurava a alça da bolsa gasta como se fosse um colete salva-vidas. O asfalto em frente à mansão parecia outro mundo. Portão alto, câmeras por todos os lados, o tipo de lugar onde ela, por dentro, sentia que não pertencia. Mesmo assim, respirou fundo. Precisava daquele emprego. Do outro lado dos muros, Henrique já começava o dia em silêncio. O silêncio pesado de quem transformou a própria casa em escritório, prisão e campo de batalha ao mesmo tempo. Sentado na cadeira de rodas motorizada, observava o jardim pela janela de vidro, sem de fato vê-lo. O rosto sério, mandíbula travada, olhar cansado e endurecido de quem já tinha mandado embora 3 empregados só naquela semana. Chegou a nova, avisou Marta, a governanta, com a voz tensa. Ela mesma tinha medo de ser a próxima. Ana entrou pela porta lateral, como mandavam os funcionários. Sentiu o cheiro de café caro misturado com cera de chão. Olhou discretamente os detalhes, o mármore limpo demais, os quadros caros demais, os ambientes grandes demais para tão pouca vida circulando ali dentro. Seu tênis simples contrastava com o brilho do piso. O cabelo preso num coque improvisado, a camisa social barata, passada com carinho. Ela carregava sem perceber uma postura reta, quase elegante, fruto de anos de luta e necessidade de se manter firme. Henrique ouviu os passos leves ecoando no corredor e, sem virar a cabeça, pensou com irritação automática. Mais uma. Vamos ver quanto tempo essa aguenta. Ele ainda não sabia, mas aquela mulher humilde, de passos tímidos e olhar doce, não estava entrando apenas na mansão. Estava entrando na guerra particular de um bilionário quebrado por dentro. E seria justamente ela, com algo tão simples quanto uma dança, que iria virar tudo de cabeça para baixo. Ana começou seu primeiro dia com a delicadeza de quem pisa em terreno sagrado. Limpava cada superfície como se estivesse tocando algo frágil. Marta observava de longe, torcendo para que, dessa vez, Henrique não encontrasse defeito onde não existia. Mas a paz durou pouco. Henrique saiu do escritório com a cadeira acelerada, o rosto duro como pedra. Ele havia tido uma manhã difícil. Mais uma. Reuniões remotas, acionistas pressionando, lembranças antigas atravessando sua mente sem pedir licença. A frustração acumulada precisava de um alvo, e Ana, sem saber, estava no caminho. Ele parou a cadeira bruscamente ao ver um pano úmido perto da borda de um aparador de madeira nobre. Isso é água? A voz dele soou fria e cortante. Ana engoliu seco. Só um pouco, senhor. Já ia secar. Nesse tipo de madeira? Ele avançou alguns centímetros com a cadeira como se estivesse encurralando-a. Você tem ideia do que custa isso? Marta tentou intervir com cautela. Senhor, ela estava apenas seguindo o protocolo de limpeza. Protocolo nenhum, rebateu Henrique sem desviar os olhos de Ana. Se eu tiver mais um dano nessa casa, vou demitir todo mundo. Todo mundo. A palavra ecoou no corredor. 2 outros funcionários que passavam, o jardineiro e a cozinheira, trocaram olhares de pena e julgamento como se Ana fosse culpada por já ter provocado o bilionário. Talvez ela não sirva para trabalhar aqui, murmurou a cozinheira, baixa o suficiente para parecer discreta, alta o suficiente para Ana ouvir. O rosto de Ana queimou de vergonha. O coração acelerou. Um nó apertou sua garganta, mas ela manteve a postura. Não choraria ali. Henrique, ainda imóvel, observou. E não reconheceu a firmeza silenciosa no olhar da jovem. Isso o irritou mais. Marta, disse ele seco, chame o advogado. Quero revisar imediatamente o contrato dessa nova funcionária. Ana sentiu o chão sumir. E Henrique, sentindo uma satisfação amarga por retomar o controle, ainda não fazia ideia de que estava prestes a perder completamente esse poder, nas mãos de alguém que nem ao menos levantava a voz. A convocação ao escritório veio rápida demais, quase como uma sentença.
Ana caminhou pelo corredor com passos pesados, sentindo cada olhar pousado sobre ela. Olhares que já a julgavam derrotada antes mesmo de qualquer explicação. Marta tentou acompanhar, mas Henrique, da porta do escritório, cortou-a com um gesto duro. Só ela. Ana entrou. O ambiente tinha cheiro de couro caro e frieza humana. O advogado, um homem magro e apático, já estava sentado, folheando papéis com uma impaciência calculada. Sente-se, ordenou Henrique, sem sequer olhar para ela. Ana obedeceu, mantendo o queixo erguido, apesar da angústia comprimindo o peito. Aqui, disse o advogado, empurrando uma folha na direção dela. Está uma advertência formal. Começamos assim para evitar complicações futuras. Mas Ana tentou explicar, a voz embargada. Eu realmente não causei nenhum dano. Eu estava só limpando. Henrique apoiou os dedos na mesa com força, como se o leve impacto fosse suficiente para calá-la. Você já custou a mim mais atenção do que merece. Funcionários distraídos colocam em risco o patrimônio e a ordem da casa. Não vou tolerar isso. Aquela frase atravessou Ana como uma lâmina fina, e ainda assim profunda. O peito dela ardeu com a humilhação de ser tratada como descartável, como um problema, como alguém indigno até mesmo de ser ouvida. Assine, insistiu o advogado. As mãos de Ana tremiam pela injustiça, pela raiva silenciosa, pela lembrança de todas as vezes em que pessoas com poder a fizeram se sentir pequena demais. Orgulho ferido, esmagado, mas ainda vivo. E mais, acrescentou Henrique, girando a cadeira e apontando para a porta. Até segunda ordem, está suspensa de entrar em qualquer aposento social da casa. Fique restrita às áreas de serviço. Quero distância de você. Era uma expulsão velada, um rebaixamento público dentro da própria mansão. Quando Ana saiu, os corredores pareciam mais longos, mais frios. A voz da cozinheira ecoou ao fundo. Eu sabia. Essas meninas simples nunca duram. Uma onda de vergonha subiu, quente, apertada. Por um instante, Ana pensou em desistir. Mas havia algo dentro dela, discreto e resistente, que não cedia. E seria justamente essa centelha silenciosa, essa força que Henrique não conseguia sequer imaginar, que transformaria tudo quando o momento certo chegasse. A noite caiu sobre a mansão como um véu pesado, abafando sons, ampliando silêncios. Ana permaneceu nas áreas de serviço, dobrando toalhas que não precisavam ser dobradas, lavando pratos já limpos. Era sua forma de manter o coração ocupado, porque a mente ainda latejava com a cena da humilhação. Mas algo dentro dela, algo que vinha de muito antes, não permitia que aquele dia terminasse assim. Quando o relógio marcou quase meia-noite, Marta apareceu na porta da lavanderia. Os olhos cansados denunciavam preocupação. Ele está pior hoje, sussurrou. Crises assim acontecem desde o acidente. Ele trava por dentro. Fica horas sozinho no salão da lareira. Ninguém entra. Ninguém consegue entrar. Ana ergueu o rosto. Marta hesitou, mas continuou. A gente tenta ajudar, mas ele fecha tudo. Corpo, mente, o mundo inteiro. Desde que perdeu o movimento das pernas, parece que perdeu também o direito de sentir qualquer coisa boa. Havia ali um pedido implícito de ajuda, inesperado, improvável. Ana deixou as toalhas, respirou fundo e caminhou até o salão da lareira. A porta estava entreaberta. A luz laranja tremulava, lançando sombras sobre as paredes. No centro, Henrique estava imóvel na cadeira, olhando para o fogo, como se tentasse lembrar como era sentir calor por dentro. Ele nem percebeu quando Ana entrou. Senhor Henrique, disse ela com a voz baixa, mas firme. Desculpe incomodar. Ele virou lentamente o rosto. O olhar cansado, duro, carregado de uma solidão antiga. Ia mandar ela sair. Ana viu o impulso nascer nos olhos dele. Mas ela deu um passo à frente antes disso.
Eu sei que o senhor não quer ouvir nada de mim, continuou. Mas, às vezes, quando eu era pequena, minha mãe dizia que a gente não pode deixar a dor mandar na gente, porque se deixar, ela vira dona da casa. Henrique estreitou os olhos, irritado pela audácia dela, mas também intrigado. O peito dele se moveu num suspiro contido, quase imperceptível. Ana avançou mais um passo, e então, sem aviso, ela fez algo que ninguém naquela mansão jamais teria ousado. Ela começou a dançar. Não era uma dança grandiosa, não era técnica, não era exibida. Era simples, fluida, íntima, um movimento leve de braços, pés silenciosos, deslizando pelo tapete caro, o corpo guiado por uma música que só ela parecia ouvir. Mas havia verdade ali, havia liberdade. Henrique, atônito, sentiu o estômago apertar. Aquilo o atingia como uma lembrança distante, a sensação de vida pulsando, coisa que ele acreditava ter perdido para sempre. A cada movimento dela, algo dentro dele se fraturava, para pela primeira vez em muito tempo começar a se recompor. Ele não conseguiu desviar o olhar. Não conseguiu encontrar a frieza habitual. Não conseguiu nem levantar a voz. O advogado, que passava pelo corredor, viu a cena pela porta entreaberta e congelou. Nunca, em anos de convívio, testemunhara Henrique tão vulnerável. Marta logo se juntou, mão na boca, sem acreditar. A mansão inteira, construída sobre silêncio, medo e rigidez, foi sacudida por aquela dança suave. Quando Ana terminou, parada diante dele com a respiração leve e firme, algo colossal havia mudado. Henrique não disse nada, mas seu silêncio já não era o mesmo, e naquele exato instante, a balança de poder começou a virar. O silêncio após a dança permanecia suspenso no ar, como se a própria mansão esperasse a reação de Henrique. E ela veio, não em palavras, mas em um gesto que fez o mundo ao redor dele desmoronar. Henrique levou a mão ao braço da cadeira e, pela primeira vez em muito tempo, inclinou o corpo para a frente buscando aproximação, não distância. Seu olhar, antes afiado como lâmina, agora era humano, vulnerável, quase grato. A porta rangeu levemente. O advogado, percebendo que Henrique o havia notado, tentou se recompor. Endireitou a postura, puxou o paletó, mas a mão tremia tanto que ele deixou cair a pasta de documentos. As folhas se espalharam pelo chão polido como pétalas desajeitadas. Senhor Henrique, eu não queria interromper, murmurou ele, pálido como cera. Henrique não respondeu. Em vez disso, virou a cadeira em direção a Ana, o que fez o advogado empalidecer ainda mais. Era como se estivesse assistindo à implosão de um edifício inteiro. O edifício da autoridade fria que ele, por anos, ajudara a manter. Marta apareceu rápido demais ao lado da porta, claramente arrependida de ter se aproximado. As mãos dela estavam suadas, trêmulas, apertando o pano da cintura como se estivesse prestes a desmaiar. Senhor, desculpe, eu não sabia que a nova funcionária... Ela gaguejou, buscando desesperadamente uma justificativa que não existia. Henrique ergueu uma mão, pedindo silêncio, e esse gesto simples fez Marta sentir o estômago despencar. As pernas bambearam, o rosto ficou lívido. A cozinheira e o jardineiro, atraídos pela comoção, também surgiram no corredor. Quando viram Henrique voltado para Ana, não com hostilidade, mas com respeito claro no olhar, o choque os atravessou como um relâmpago. Meu Deus! Sussurrou a cozinheira, a voz falhando. O suor surgiu instantaneamente em sua testa. O que aconteceu aqui? O jardineiro, que sempre se orgulhara de entender o patrão, engasgou seco, incapaz de acreditar no que via. Ele limpou a testa com o dorso da mão, mas o suor voltava, grosso, nervoso.
Henrique respirou fundo, e aquela respiração, tão simples, fez todos prenderem a própria. Ana, disse ele, pela primeira vez chamando-a pelo nome. Você poderia ficar um pouco mais? O corredor inteiro congelou. O advogado empalideceu até os lábios. Marta levou a mão ao peito, tentando controlar o coração disparado. A cozinheira recuou um passo, como se tivesse visto um fantasma. O jardineiro abriu e fechou a boca como um peixe sem ar. Era o impossível acontecendo diante deles. Henrique, o bilionário implacável, o homem que demitia por respirar errado, estava pedindo para que a nova funcionária humilde permanecesse a seu lado. A hierarquia da casa, sustentada por medo e arrogância, desmoronava peça por peça. E todos ali sabiam, nada seria como antes. Ainda faltava, porém, a verdadeira resposta de Ana. Uma resposta que definiria não apenas aquela noite, mas o destino de todos naquela mansão. A sala ainda pulsava com o impacto do impossível quando Henrique, respirando devagar, olhou para cada um dos funcionários reunidos no corredor. Não havia mais dureza em seu olhar. Havia lucidez. E essa lucidez, tão nova, tão inesperada, fez todos estremecerem. Marta, chamou ele com a voz calma, porém inquestionável. Quero uma reunião com toda a equipe amanhã de manhã. Precisamos rever muita coisa nesta casa. Marta assentiu rápido demais, quase tropeçando nas próprias palavras. Claro, senhor, claro. O advogado tentou se recompor, mas a pasta escapou de suas mãos pela segunda vez. Ele se abaixou para pegar os papéis, mas as mãos tremiam tanto que apenas espalhou ainda mais. Senhor Henrique, sobre a advertência da funcionária, talvez eu tenha exagerado na formalidade. Henrique o interrompeu, a voz firme. A advertência está anulada. Rasgue tudo. O advogado engoliu seco. O rosto ficou vermelho, depois branco, uma oscilação de pânico evidente. Ele sabia que aquilo era um sinal claro de que sua posição ali não era tão sólida quanto imaginava. Henrique voltou-se então para os outros dois, a cozinheira e o jardineiro. Ouvi o que disseram hoje. A frase veio suave, porém letal. A cozinheira perdeu o ar, apoiando-se na parede. O jardineiro baixou os olhos, suando frio. Nesta casa, ninguém humilha quem está começando, declarou o bilionário. A partir de amanhã, ambos estarão em treinamento de integração. Quero profissionais que tratem todos com respeito. Se não conseguirem... Ele pausou, deixando o silêncio completar a sentença. Não era ameaça, era justiça. Ana observava tudo em silêncio. Não havia sorriso em seu rosto, nem revanche em seu olhar. Havia apenas serenidade e um pequeno brilho de esperança, quase escondido. Henrique virou-se completamente para ela. Obrigado, disse, simples, profundo, verdadeiro. Você me lembrou que ainda existe vida aqui dentro. Ana inclinou a cabeça emocionada, mas não disse nada. Sabia que aquele homem ainda tinha um caminho enorme pela frente. E ela, de um jeito inesperado, fazia parte desse recomeço. A mansão, antes rígida, parecia respirar diferente. E naquele instante silencioso e carregado de significado, a história se encaminhou para o desfecho moral. A lição que todos ali, inclusive o próprio Henrique, ainda precisavam ouvir. Na manhã seguinte, a mansão parecia outra, não pelos móveis nem pelos corredores, mas pelo ar. A tensão constante dera lugar a um silêncio leve, quase tímido, como se a própria casa estivesse reaprendendo a respirar. Henrique reuniu todos na sala principal. Não havia discurso grandioso, nem ordens duras, apenas um homem cansado de carregar a própria dor como arma. A partir de hoje, disse ele, olhando cada funcionário nos olhos, ninguém aqui vai trabalhar com medo. O respeito é o mínimo. Eu também vou reaprender isso. As palavras, simples e pesadas, quebraram algo dentro de todos.
A cozinheira chorou baixinho. O jardineiro assentiu, humilde. Marta enxugou as lágrimas sem vergonha. Ana permaneceu em silêncio, mas seu olhar dizia tudo. Ela acreditava naquela mudança. Henrique, ao vê-la, sentiu algo que há muito tempo não sentia: gratidão verdadeira. E ali compreendeu que a força que ela carregava não vinha de poder, dinheiro ou status, mas da dignidade inabalável de quem escolhe permanecer gentil mesmo quando o mundo tenta endurecê-la. A lição era clara: a dor pode ferir, mas não justifica destruir os outros. O respeito é a única linguagem que cura aquilo que o silêncio não alcança. E para quem ouve essa história agora, um convite. Se essa fábula moderna te tocou, deixa o like, comenta o que mais te emocionou e se inscreve no canal para continuar recebendo histórias que aquecem e despertam o coração.